Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 23 e 24. Diz assim o texto: E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Texto sagrado, no comecinho da palavra de Deus escrita, diz que disse o homem. Esse homem no hebraico aparece aqui como Ish. É a primeira ação de um homem tornando-se marido. Aqui a característica dele é de um homem. Tanto é que ele recebe sua esposa e se alegra. Ele, o Ish, recebendo a Ishar, a mulher dele. A ação disso para nós é no princípio, porque aqui manifestou o começo do primeiro casamento. Aqui começa a primeira ação de Deus, revelando-se como a manifestação plena e perfeita da criação. A primeira palavra que aparece aqui é que o homem é um ser que precisa de uma convivência. Ele precisa estar ligado um com o outro. E a primeira ação que Deus traz dentro de uma sociedade que ainda não está arrumada é a família. E a primeira estrutura é o homem que se une à sua mulher. Esse texto é bem fácil, você já deve ter ouvido o pastor pregar em tudo que é casamento, porque é verdadeiramente o descer de Deus para trazer todo o discernimento que nós precisamos, dentro da consciência nossa de entendimento. Mas nós precisamos entender algo que vai um pouco mais à frente. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Ruth. Um pouquinho à frente. Juízes, logo depois já é Ruth. O capítulo 1, versículo 3. Esse livro conta a história de uma moabita chamada Ruth e da sua sogra chamada Noemi. E este livro vai trazer para nós uma consciência também que precisamos entender para continuarmos indo até onde o Senhor quer trazer para nós essa direção nessa noite. Livro de Ruth, o 1º capítulo, versículo 3 em diante, diz assim: Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Versículo 4: Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5: Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Eles fugiram da terra dele, como diz o versículo 1, por causa da fome. E eles estavam lá em Moabe e descobriram que Deus tinha dado pão, começou a produzir na terra. Versículo 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas,
ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tem esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa minha amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. 14, então de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Essa mulher estava acompanhando apenas a sua sogra. O texto sagrado diz para nós que esta moça Ruth, ela se apega a Noemi, a Orfa também, mas a coisa interessante é porque Deus não intervém em nada, podendo ser o Deus grande, o Deus tremendo, podia fazer o que bem quisesse, mas quando o homem peca lá no Éden, o homem agora se afasta de Deus com sua descendência pecaminosa, e ele começa a agir agora pecando, e ele começa a criar agora núcleos, povos e nações, e esses povos agora delimitam um Deus para servirem. E agora quem é que tem a autonomia de ser o senhor da casa? As mulheres nesta época não tinham isso, não recebiam possessão, não tinham herança, dependiam do marido. Você imaginou, porque Noemi diz, não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara, que quer dizer amarga. Eu tinha um marido e 2 filhos, nunca ia passar por necessidade. Se morre o marido, os filhos vão me socorrer, mas diz que o Senhor com sua mão pesou sobre mim, perdi o marido e perdi os 2 filhos. Fiquei com 2 noras e as 2 moabitas. Então ela diz, voltem filhas minhas, voltem para casa. E a Bíblia diz que Orfa voltou então para a casa de sua mãe e para os seus deuses. E ela diz então para Ruth, volte Ruth, para a sua casa. O compromisso que você tinha com o meu filho se acabou. Você foi benevolente para com eles, que o Senhor seja com você também. Mas volte para os seus deuses. E Ruth diz, não volto não. Não volto não. Mas por quê, minha filha? Vai lá para casa. Aquele território lá há uma potestade maligna que age. Mas em Israel há um Deus de verdade que age. E então Ruth diz para ela, faça o Senhor o que quiser, que não seja a única coisa, a morte que me separe de ti, porque o teu povo será o meu povo. Por onde quer que tu fores, eu irei contigo. Por onde quer que tu pousares, eu ali pousarei contigo. Sabe o que Ruth estava dizendo? Eu quero esse Deus. Amado, vamos pensar bem, que testemunho Noemi poderia ter dali para frente? Ela teve alguns anos vivendo, Ruth com sua sogra. Mas uma coisa é certa, olha só, a própria sogra diz, a mão do Senhor pesou sobre minha cabeça, perdi tudo, porque saí de um lugar para vir para cá, cheguei aqui, perdi tudo que podia ter. Perdeu o marido, perdeu o filho e perdeu o outro filho, o Malom e o Quilion. O que essa mulher podia ter de esperança na sua vida? Era para não ter mais nada de esperança na sua vida. Mas essa mulher, o que traz do seu coração? Ela diz, mas eu vejo em você, Noemi, um Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que naquele tempo, cada região era consagrada a um demônio. Cada região era consagrada a um Deus. Cada região era consagrada da forma como o povo assim cultuava os seus deuses. Isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente, porque o texto sagrado diz que haviam deuses na terra daquele povo. E Noemi vai para Moabe, mas leva o seu ritual, leva a busca do seu Deus, leva a contemplação dele,
fugindo da fome, perde todo e volta para a sua terra. Porque eles eram efrateus, eram de Belém, Efrata. Então volta para a sua terra, para a sua possessão. Para que possamos entender um pouquinho melhor isso, abra sua Bíblia no 2º livro de Reis. Capítulo 17. Versículo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 5. Diz assim o texto sagrado: Porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. O que fez este homem, conhecido como espírito de Pul, ou mais conhecido pela linguagem da história nossa, Tiglat-Pileser? Ele era o rei da Síria e ele vem. O rei de Samaria, o rei do povo de Israel, era Oséias, segundo o texto diz para nós, no 9º ano do seu reinado, a Síria toma Samaria. E o que acontece então? Ele pega todo o povo da Samaria e ele leva para longe, lá para a terra assíria. E pega povo da terra de lá, traz para cá, faz uma misturança toda. Aqui começa a vida desgraçada dos pequenos samaritanos, que já não eram bem vistos, porque já o rei Jeroboão tinha feito um monte de idolatria e postes ídolos, tinha trazido para dentro do reino do norte, fez em Betel um lugar de invocação. Samaria, que era Betel, sai de Samaria a invocação a Deus e vai, sai de Betel a invocação a Deus e vai para Samaria, e aí começa toda a confusão e mistura. Mas aqui a Síria vem e esfola mesmo, acaba com tudo que eles podiam ter de esperança. O que diz mais? Versículo 7. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto, edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a sua ira. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis tais coisas. Mesmo capítulo 17, versículo 24. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. 27. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel e lhes ensinava como deviam temer ao Senhor. O texto está dizendo para nós, deu aquela misturada toda, e veja bem, por que Deus se sujeita, sendo Deus de todas as formas? Por que ele mandou leãozinho lá para pegar os caras no escuro, para pular no pescoço deles e matar? Ele é Deus, cara, podia dizer: eu sou Deus e pronto. Amados, desde o livro de Gênesis, cada
povo dedicou seu território a uma divindade. E Deus, olhando no meio daquilo, era direito de Satanás. Quando ele vai tentar Jesus, ele disse, a palavra do Senhor nos diz que ele levou Jesus num alto monte e mostrou todos os reinos da terra e a sua glória. E ele disse, tudo isso é meu e eu te dou. E Jesus podia dizer, seu mentiroso, esse reino é tudo meu. Jesus não fala nada, porque aqueles reinos, e esse reino que está no mundo é de Satanás, porque a Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. E Jesus ficou bem quietinho e diz, olha, toda a sua glória e o seu reino, eu te dou, se prostrado me adorares. E Jesus diz o quê? Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então Deus, vendo que não tinha como solucionar o seu caso, ele não poderia ter um povo seu, porque todos estavam debaixo da autoridade do conluio da ação do inferno. O que Deus faz? Um chamado, chama um homem, seu nome era Abraão. Um homem que tinha uma esposa estéril, que não podia ter filhos. E ele diz então, Abraão, eu vou fazer de você um grande homem, porque de você virá a descendência do meu povo. Assim como tem povo, vai ter povo. Então Deus agora poderia com o seu povo guerrear e tomar. Vocês lembram muito bem, o povo de Israel uma vez lutou contra outro povo e perdeu a guerra. Quando perde a guerra, o povo que tinha ganhado toma a arca da aliança e bota lá no templo deles, dizendo que o nosso Deus é maior que o de vocês. Porque toda a guerra era suscitada por princípio religioso, toda a guerra era suscitada por domínio de terra, toda a terra era trazida por domínio de possessão. Você acha que eles estão se matando lá no Oriente Médio por causa de meio metro de terra? Por quê? Porque determina para eles, na cultura oriental, a terra tem muito valor. Não é algo para a nossa cultura ocidental. Nós trocamos, vamos de um lugar para outro, vai se mudando. No Oriente, meu filho, quem comprou aquela terra ali, essa terra é do meu pai, foi do meu avô, foi do meu bisavô, e é minha. E quem quiser tomar, vai ter chumbo grosso. Porque o povo se agarrou naquilo que é possessão deles e não larga mais. É outro conceito. Tanto é que Noemi e Ruth, começou a chover, vamos voltar para a nossa terra. Chegaram lá, já tinham dominado a terra, pede elas apoio e recebem de volta a sua possessão. Porque ninguém podia tomar aquilo que não era deles, no meio do povo de Deus. Ou seja, cada região tinha a sua consagração. E agora Deus entra com o seu povo. Agora Deus entra com o povo de Israel. Agora Deus manifesta que ele também tem um povo. Por isso que o seu povo agora guerreia. E Deus é o Deus forte que guerreia por sobre Israel. E Israel começa a conquistar aqueles deuses pagãos. E ele começa a quebrar aquela ação de idolatria e começa a se manifestar contra Deus. Mas aqui no segundo livro de Reis nós podemos ver o que acontece? O povo deixou de buscar a Deus, não quer mais temer o Senhor. E Deus então traz a sua mão, e a sua mão pesa sobre aquele povo, e eles são levados para o cativeiro, destruindo, praticamente dizimando todo aquele reino do norte. Mas aqui o texto sagrado diz que Deus queria que aquele povo do norte continuasse tendo vínculo. Então foi enviado pelo rei da Síria um sacerdote para que ensinasse o povo a temer o Senhor. Mas o que diz o texto? Versículo 25. Versículo 29. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Veja bem, eles foram para lá, fizeram um ritual para agradar a Deus, mas também continuava acendendo. É aquele negócio, né, filho? Acende uma vela para o capeta e uma vela para Deus. Para Deus aí, o capeta pegando. Não, capeta, não sou eu o culpado desse negócio aí. Não toma nenhuma posição. O pior é que a gente está vendo aqui, era uma miscigenação. Versículo 32, olha o que diz para nós. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. De maneira, diz o versículo 33, que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Fizeram uma misturada e, gente, Deus vai pesar, o leão começou a rugir, vamos amanhã consagrar algo para o Senhor. No outro dia, vamos queimar nos altos, a tradição nossa.
Os nossos pais legaram para nós os nossos deuses. Que coisa boa que não devia estar Samaria. Esta é a Samaria que vem em Jesus. E ele olha para aqueles samaritanos e diz aqui, não tem jeito, não tem recurso, cara. Por isso que os judeus não partilhavam nada com os samaritanos, porque eles eram detentores da fé verdadeira. O reino do sul permaneceu, o do norte virou uma esculhambação. A gente está olhando mais que esculhambação, né? Mas tem muito crente que é assim. Tem crente que vem para a igreja e fica olhando o negócio para ir para o bailão aí da rua. Aqui dentro, não é fora não. Outros ficam loucos para acabar o culto, para ele ir para casa ver o Big Brother, para ver o Pânico. Pensa que eu sou besta, meu filho? Eu só tenho cara de bobo, mas não sou não. Aqui, rapaz, tem cheio de gente que diz que teme a Deus, que busca a Deus, mas o coraçãozinho dele está lá fora nessa hora. Nem aqui dentro está pensando, desgraçado. Por que não ficou em casa atrás? Vem para a igreja para encher os tubos da gente? Atrasar a obra de Deus? Porque isso não ajuda nada. Ajuda em alguma coisa? Está ali o texto sagrado. E se acha crente? Vem para a igreja, Senhor, me abençoa, já me benzica a mão esquerda, para não me acontecer nada na cidade. Desgraçado pensa que ainda vai para o céu. Um cara desse, uma mulher dessa, ainda pensa que vai para o céu. Vou dizer para você, cara, você vai para o céu da boca da onça. Vivemos num tempo onde a igreja se mistura com o mundo, como esses aí. Mas a hora que pega uma sarna no fundo e ele não consegue coçar, ele, pastor, ora, porque já passei de tudo e não vai dar mais. Pois que coça até cair. Quando cair no carcanhar, tu vai ver o que aconteceu. Nós ficamos inventando história, queremos servir Deus com a nossa própria vontade, dentro dos nossos limites. E servir a Deus não é assim. Servir a Deus não é desse jeito, e nem tampouco dessa forma. Servir a Deus é ter uma expressão verdadeira, de uma ação transformadora. Como é que eu posso trazer para dentro da minha vida a contaminação do mundo? É porque eu então não deixei o mundo. Como é que eu posso andar numa vida regenerada, nascida, uma vida transformada, com as coisas agarradas, os prazeres do mundo agarrados em mim? Indo contra a palavra de Deus, que a própria palavra diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Mas se existe gente que gosta de amar as coisas do mundo, é crente. Raça desgraçada. A gente ama as coisas porque não pode. É só dizer que não, pronto, parece que incendeia o negócio. Parece que não tem mais o que pegar. Um preletor uma vez, na igreja do Estreito, aonde eu pertencia há bons anos atrás, contou uma história dizendo que ele era espírita. E ele andava na rua e tinha amigas, e ele vivia e nunca teve problema nenhum. Mas um dia ele se converteu e chegou na igreja, o que aconteceu? Primeira ordem da igreja, não pode mulher nenhuma vir de calça, tem que vir de saia na igreja. E ele já e depois de 6 meses de convertido que ele estava na igreja, ele não podia ver a canela de uma mulher, ele não podia, só ficava imaginando, ele disse, mas como é que pode? Eu fui espírita a minha vida toda, não fui atiçado, meu coração não desejava nada disso, mas eu vim para a igreja, o que aconteceu comigo? Realçou tudo isso. Porque diz, não, meu Deus do céu, é a mesma coisa que incendiar, é chegar mesmo o álcool e meter fogo. O cara fica tudo perdido. Onde nós vamos nos refugiar? Na nossa própria vontade, nos nossos próprios desejos? Nós temos que nos refugiar em Cristo Jesus. Olha como é que estava esse povo, gente. Esse povo estava uma benção, né? Esse povo estava uma maravilha. Esse povo estava uma belezura. Esse povo estava perdido, desgarrado. E então o Senhor começa a trazer um chamado para vir esse povo. A palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel do sul, o povo de Judá, o que tinha ficado, que era detentor da promessa que o Messias viria da tribo de Judá, eles também se corrompem em idolatria. E Deus lança eles na Babilônia. Vão se lascar porque não tem jeito, rapaz. Povo, como é difícil, tem que receber uma pancadinha para ver se bota o juiz no lugar certo. Jeremias, capítulo 3. Deus se apresentando para o seu povo. Jeremias capítulo 3, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei
um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. O Senhor se apresenta agora para o seu povo Israel como esposo. Mas incrível, eu estava lá na convenção nossa, e um irmãozinho na hora do louvor disse uma palavra espetacular, e é fruto do que ele falou lá no louvor. Me abriu a mente esse sermão que eu estou pregando hoje aqui. Ele é abençoado, não sei o nome dele, mas ele deu um toquezinho, e ele trouxe que Baal é esposo. E aqui o Senhor se apresenta para ele dizendo: eu quero ser o esposo sobre vós. Eu sou Baal, mas passaram na nossa cabeça que Baal é o quê? É um ídolo. É um semideus. É uma ação do inferno. E nós não entendemos que aqui ele está trazendo para nós um conceito de Baal sendo esposo. E Deus aqui, quando se refere, eu serei sobre o meu povo o esposo. Por que ele diz Baal? Porque quando ele se coloca como Baal, ele não se coloca como Ish, como uma só carne. Porque Deus se colocava como o marido do povo de Israel, vinculado a uma aliança. Porque nesse tempo pairava aquele que não guardasse aliança, poderia receber o quê? Divórcio, pode romper-se. Então Deus chega para aquele povo errado e diz: eu me coloco diante de vocês como o marido, o Baal sobre suas vidas. Mas não Ish, como é lá no princípio, que era o quê? O homem unido sendo uma só carne. Deus se apresenta aqui como o Baal. Baal significa Senhor. E então o povo de Israel chamava, nas regiões de Canaã, eles chamavam de Baal Zebu, que queria dizer príncipe senhor. Se Baal é senhor, marido, então chamavam de Baal Zebu. E o povo de Israel criou uma paródia. Eles chamavam de Baal Zebud, que quer dizer senhor das moscas. Vocês vão ficar esperando aí e as moscas vão tomar conta de vocês. Lembramos bem que existe um ditado parecido conosco. Quando alguém fica esperando muito, ele ficou o quê? Comendo mosca. Fica aí, come mosca. O povo de Israel já fez uma baita paródia e começou a rir-se do Deus daquele povo, que eles chamavam de o Deus importante para eles, chamavam de príncipe senhor. E o povo de Israel dizia que não. Mas nós não vamos ler, mas eu vou contar para você algo que 2 profetas, na época em que Baal, esse príncipe senhor, dominava toda a região de Israel, então Deus levantou 2 profetas bons. Sabe qual era o nome de um? Elias, e o segundo, Eliseu. Elias fechou o céu. Por quê? Porque Acabe, o rei de Israel, temia, e sua esposa serviam esse Deus Baal. E ele era príncipe porque ele dominava as águas. E aí então Elias disse: o quê? Esse Baal Zabud, esse senhor da mosca que domina a água, pois agora fique sabendo, Israel, não vai chover mais sobre essa terra enquanto o Senhor não determinar pela boca do seu profeta. E a Bíblia diz que por durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E envergonhou, porque eles continuaram fazendo. E então antes disso ele disse: olha, vocês querem saber mesmo quem é Deus? Eles também diziam que esse príncipe poderoso, que era outra designação de outra língua de Canaã, não, outra língua semítica, que diziam que era o Deus do fogo. E então Elias vai lá e diz para eles: vamos lá, junta então os 400 profetas de Baal. E Elias diz: vamos lá, vocês fazem um sacrifício, vocês tudo aí, e eu vou fazer um sacrifício para o meu Deus. Chama o povo todo. Queremos plateia. Povo, está aqui diante de vocês. Eles dizem que é da água, faz 3 anos e meio que não chove. Eles dizem que é Deus do fogo, então nós vamos ver quem vai responder hoje. E vocês fazem sacrifício, que estão em mais, e chama o Deus de vocês aí. E eu vou ficar aqui. E Elias fica lá sentadinho esperando. E aquele povo se retalha pela manhã e se corta todo e diz: fogo desce, fogo desce, fogo desce. E Elias começa a gritar e rir. Elias era um cômico. Ele diz: aí galera, está dormindo? Grita mais. Ele está ocupado. Está fazendo fogo, tá? Não consegue. Vamos, gente, prepara aí. Quando a Bíblia diz que foi a meio-dia e não conseguiram mais, então levantou-se ele, restaurou o altar caído de Israel, deitou lenha e inundou de água aquele negócio. Por que ele traz água? Porque vocês dizem que tem aqui, quem tem é nós.
Na verdade, ele estava o quê? Esbanjando. Num tempo de seca, o que ele fez? Molhou e fez um valo em volta, a ponto de aquele valinho encher de água. Praticamente quase 2 palmos. Ele fez um valo em volta e transbordou e encharcou. E aí Elias vira para o povo e diz: agora vocês vão ver. Deus, se tu és Deus sobre Israel e é o meu Deus, manda fogo. A Bíblia diz que Elias estava falando e desceu fogo do céu. E fez o quê? Consumiu o holocausto. Destruiu tudo o altar. E ainda secou toda a água que estava fora. E o povo de Israel se ajoelhou e clamou dizendo o quê? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Deus coloca aqueles profetas para envergonhar, dizendo: mas se não tivesse homens verdadeiramente ali tementes, ficava de que forma? Não tinha mais o que fazer, a desolação tinha tomado conta, estava tudo jogado às traças mesmo, não tinha mais o que fazer. Mas a palavra do Senhor diz que para a nossa vida existe esperança. Tem até para você, boca mole, que pensa que vem para a igreja e que ninguém sabe que você aqui é um crente, mas na rua é o bicho encarnado. Só Jesus para mudar a vida, sua cabeça, seu coração, buscando mulheres aonde não tem, desejando as coisas do mundo e se corrompendo com as, querendo as coisas, mas não saciando, porque Deus não está nos projetos dos homens, mas está nos projetos que Ele mesmo assim determinou. Aleluia, porque Deus se faz presente. Agora entenda uma coisa, amado. Toda essa ação, todo este espírito, Deus traz para nós uma coisa tão simples. Ele diz para o seu povo: eu sou o marido de vocês. E ele então lá em Êxodo chama o povo e casa com aquele povo. Ele diz: eu quero ser o Senhor de vocês. E sabe o que acontece? Na noite de núpcias, ele chama Moisés para subir e dar as tábuas da lei. E Moisés fica 40 dias. E o que o povo faz na noite de núpcias? Trai. Que beleza, né? Se ama uma esposa tanto, livra ela, traz ela, era escrava, ela estava judiada, traz ela para a liberdade, bota ela em casa e diz: agora vamos chegar na terra da possessão, mas isso nós vamos tratar alguma coisa aqui. Quando chega em casa, a mulher está com outro. Foi isso que aconteceu. Este Senhor é cheio de compaixão, mas nós precisamos ver um pouquinho mais, para que o nosso coração comece a perceber, não só que a nossa vida precisa de muita mudança, mas nós precisamos entender também que essa mudança precisa chegar até o nosso coração. Evangelho de João, todo esse discurso para nós chegar num lugar tão especial. Evangelho de João, capítulo 4. Aquele povo samaritano continuou agindo da mesma forma. Passou os anos, e esses homens continuaram agindo do mesmo jeito. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Diz o texto sagrado assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Versículo 2. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou Jesus a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, aí perto do meio-dia. 7. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos? Olha só, meu filho. Judeu, não é que ela não podia dar água. Ela diz: como é que tu está pedindo água para mim? O judeu não partilhava nem um copo d'água com o samaritano. Porque se o samaritano pegasse um copo d'água e usasse, e ele pegasse o mesmo copo e desse para o judeu, não posso ir, rapaz, tu é samaritano. E aí Jesus: mulher, dá-me de beber. Ela disse: rapaz, tu esqueceu, tu é judeu, como é que tu quer que eu partilhe o balde, partilhe o cântaro, partilhe o copo para ti? Tu é judeu, rapaz. Judeu não partilha nada.
E Jesus então olha para aquela mulher e diz para ela, versículo 10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus responde para aquela mulher, numa necessidade que ela tinha. Aquela mulher estava em desespero. Nós sabemos muito bem que as mulheres vão buscar água para fazer a comida no começo do dia, mas aquela mulher não tinha boa fama. Ela chegou perto do meio-dia, mulher séria, busca água cedo, prepara almoço, meio-dia, a hora que o marido está em casa, a hora que ela ia buscar água, é a hora que as mulheres não iam mais lá. Era uma mulher mal vista, não era uma mulher bem quista no meio da própria comunidade deles. E olha que nós estamos falando de samaritano, imagina se fosse judeu. Samaritano já era uma esculhambação e ainda estava esculhambação. Mas essa mulher, ela vai depois de todo mundo para não ser julgada. Ela vai no horário que ninguém vai, o sol mais quente, o horário mais difícil. Ela vai para não ser percebida. Ela vai para ela não ser injuriada, para não ser ofendida e nem agredida. Mas quando ela chega lá, ela encontra quem? Jesus. E Jesus diz para ela: mulher, você está arrebentada, triste, quebrada, você precisa da água da vida. E então diz o versículo 11, respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? Versículo 12, és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, desse pocinho mequetrefe, tornará a ter sede. Aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus não pede oportunidade, a mulher não está entendendo o que ele está dizendo, mas ele está dizendo para ela: mulher, você tem sede da eternidade, eu quero mostrar que eu tenho água da vida para você. O que diz mais o texto? Versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Sabe o que aquela mulher estava dizendo? Mulher não tinha direito à posse, mulher não tinha direito à herança, mulher não tinha direito à possessão. Aquela mulher, a Bíblia diz para nós, que ela estava ansiosa para ter um encontro com Deus, para ter algo de Deus na sua vida. A Bíblia diz que ela era samaritana, ela podia ser ramificada de qualquer povo, daquela misturança toda. Mas aquela mulher desejava ver Deus, ela desejava conhecer Deus. E aqui nós podemos ver com clareza, quando Jesus, embora esteja no verbo grego, esteja no texto grego, nós podemos ver que quando ele conversa com o samaritano, ele leva a entender pelo decorrer do texto, que ele usa o termo: traga teu marido, traga o teu senhor, traga Baal aqui. E ela diz: Senhor, eu não sou casado. E então Jesus estufa o peito e diz para ela: bem eu sei, porque tu já buscaste 5 maridos, cada um com um senhor diferente, porque o marido trazia possessão, porque o marido trazia a descendência, porque do marido viria o quê? A esperança e o Deus a quem eles serviam. E aquela mulher estava buscando maridos, mas não era marido que ela precisava, ela queria encontrar um Deus que saciasse a sua sede. Ela estava buscando em homens, baais e casamentos, em tradições, para ver se alguém matava a sua sede. Mas o texto sagrado diz que Jesus disse para ela: isto é verdade, tu já buscou um monte de Baal na sua vida, tu já buscou um monte de Deus na sua vida, tu já se colocou diante de um monte de homens, mas nenhum deles pode sarar você, nenhum deles pode matar a sua sede, nenhum deles pode ser o seu marido. E Jesus diz para ela: isto disseste com verdade. O que é que Jesus diz mais? Versículo 18: porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. E ela então, quebrada a expectativa, entende o que o Senhor está dizendo. Versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Glória a Deus. Porque lá no texto sagrado, quando eu falei em Gênesis, a Bíblia diz que homem significa ish, e ele diz que queria se unir.
E aqui, quando ela se refere a Jesus, tem um conceito dentro da língua hebraica que diz que Ish serve para homem, marido que se une, mas também é homem de Deus. Moisés, em Deuteronômio 24, versículo 1, diz: e Moisés, o homem de Deus, a Bíblia diz que ele era ligado com o Senhor, um homem só. Então nós podemos entender que todo o Velho Testamento, Deus traz para nós o casamento como uma manifestação de aliança, porque ela poderia ser rompida e o povo de Israel não cumpre mesmo e rompe. Mas Jesus no Novo Testamento, ele não se apresenta como Baal, ele se apresenta como o Ish, o Deus que se une a um de nós. Por isso acreditamos na obra da cruz, porque a palavra do Senhor Jesus diz que quando ele foi levantado da terra, ele atraiu todos a si mesmo. Ele pegou todos os que estavam perdidos, todos os que estavam encarcerados, e ele aglutinou em si próprio, uniu eu e você na sua morte e na sua ressurreição. Este Senhor se manifestou com glória e poder sobre toda a carne. A Bíblia diz que ele levou na sua carne, no seu corpo, todo o sofrer que era pertinente aos homens, o que ele não podia fazer antes. Porque se não cumprisse a lei, o castigo viria e o povo de Israel foi penalizado porque não guardou a lei. Agora o Senhor Jesus disse para aquela mulher, e ela então não o chama. Ele diz então para ela, traga lá o seu Baal, o seu Senhor. Ela diz, tive 5. E ele diz, mas nenhum deles te deu água da vida, mas eu posso te dar. E ela então diz, tu és o Ish, tu és o meu Senhor, tu és o marido que toda mulher está desejando, tu és o homem que pode suprir a minha necessidade, não física, mas uma necessidade emocional, uma vida eterna que pode derramar no meu coração. Olha o que o texto está dizendo para nós. Versículo 20, nossos pais adoravam neste monte, e vós entretanto dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aquela mulher já entrou dentro do que Jesus tinha se manifestado. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, e é verdade. 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aquela mulher, ela tinha ouvido falar que tinha um Messias que podia solucionar a sua vida. E ela diz, eu estou esperando. Nós sabemos. E Jesus tinha acabado de dizer, você não conhece nada, a salvação vem pelo judeu. E ela disse, o senhor está certo, mas uma coisa nós sabemos, vem o Messias e quando ele vir, ele vai nos guiar a toda a verdade. E então diz o Senhor Jesus, versículo 26, disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. A procura acabou, mulher. O teu Baal foi destruído. Apareceu agora não mais um homem que faz aliança com uma mulher e que pode romper a qualquer momento, mas aparece agora um homem que se une como uma só carne. Quem é que pode fazer isso? O cabeça com o seu corpo. Jesus manifestando a sua igreja. Ele dizendo, vem mulher, porque eu sou o Messias, o Filho de Deus. Todo que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo que crê em mim, receberá o dom da vida. O que diz mais o texto sagrado? Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Esse termo aqui no grego está dizendo, irmãos, ele conheceu o meu coração, ele sabe que eu busquei homens, tradições, e eu queria casar com homens porque eu queria ter herança, eu queria ser importante, mas nisso eu me prostituí e cada dia me afastei mais de Deus. Mas Jesus não estava preocupado com os maridos que ela teve, mas estava preocupado com o coração daquela mulher que desejava o Senhor. Era o único jeito que ela tinha de ser salva. Segundo a sua cachola, eu vou casar com um homem e o Deus dele será o Deus mais forte e ele vai me revelar. Ela ficava procurando e já estava no 5º marido, e por isso que não era nenhum. Mas ela chega agora para o povo da cidade e diz, gente, existe um profeta, ele está entre nós, ele me conhece, ele viu como eu sou por dentro. Ele falou tudo o que eu sou, ele disse tudo o que eu era. Ele é verdadeiramente alguém que me deu,
de uma água diferente para beber. E aquela mulher malquista, aquela mulher que ia no sol escaldante pegar a água para não ser vista com as mulheres nobres e dignas da cidade, agora ela chega na cidade e rasga o coração e evangeliza. Eita, mulher abençoada, é só essa e aquele gadareno. Depois de sair a turma do coro do gadareno, primeira coisa que ele faz, Jesus diz, volta para os teus e anuncia. E ele indo para Decápolis anunciou tudo que Deus tinha feito a respeito dele. Quando aquela mulher toma da água da vida, sua boca se destrava, ela perde a vergonha. Diz o texto sagrado, o que ela diz? Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Versículo 30, saíram pois da cidade e vieram ter com eles. Ou melhor, vieram ter com ele. 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Em virtude do que, irmãos? Do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Testemunho verdadeiro. Pode ser uma quenga, mas se Jesus mudar e ela abrir a boca dela que antes se prostituía, agora é uma boca que abençoa. Como pode a boca de um cristão ser uma boca que diz que é bênção, mas a sua prática é do inferno? Pode, porventura, jorrar água boa e água ruim? A mulher estava jogando água ruim até aquele momento. Quando ela se encontra com Jesus, o testemunho dela chega no coração de toda aquela cidade. E a Bíblia diz que muitos creram nela, porque ela disse, ele tem revelado tudo o que eu tenho feito. Ele sabe que eu tenho 5 maridos, ele sabe que eu estou buscando Deus, ele sabe que eu estou esperando o Messias, ele sabe tudo a meu respeito. E Deus conhece tudo de você. Mas aquela mulher foi transformado o seu interior. Aquela mulher que jorrava tradições, agora jorra a vida eterna. Que testemunho bom. Ele fez tudo. Ele falou tudo a respeito de mim. Testemunho objetivo, mas verdadeiro. 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, a mulher agora está lá com Jesus, escutando, a turma está lá. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não é mais, mulher, por causa de povinho, não é mais por causa de tradição, não é mais por condições. Nós agora vimos, ouvimos e contemplamos, verdadeiramente este é agora o Salvador do mundo. Meu querido, meu amado, Jesus já se manifestou como Salvador do mundo há muito tempo. Jesus é a única palavra, Ele é a única verdade, Ele é o verbo vivo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade. Mas você quer ver a glória de Deus? Aquela mulher deu um testemunho pequeno. Mas o povo daquela cidade olhava para aquela mulher de uma forma diferente. E aquela mulher andava em agonia, em desespero, em angústias. Mas quando ela entra na cidade, o testemunho dos olhos daquela mulher são diferentes. O testemunho dos lábios dela são diferentes. O testemunho da sua vida é impactante. E muitos creem em Jesus por causa do testemunho de uma mulher. E eu falei que mulher não tinha possessão, mulher não tinha herança, mulher não tinha vez. Mas uma mulher recebeu e bebeu da água da vida. E a sua história foi mudada. O seu coração foi transformado. E aquela mulher, que vinha debaixo de tradições tantos anos, agora recebe o dom da vida. Anuncia. E quando Jesus vai se apresentar durante 2 dias como Messias na cidade, o que acontece? Ela está lá e ela pode ouvir o maior dos testemunhos. Mulher, agora não cremos somente porque você falou, mas cremos, mulher, porque agora este que está entre nós é o Salvador. E você sabe muito bem, Jesus volta para Jerusalém, é morto. Ele vai, depois de 40 dias, ser ascendido aos céus. E depois vem a perseguição para a igreja e aparece um maluco do Filipe pregando aonde? Em Samaria. E lá diz a palavra do Senhor, o Espírito Santo começou a fazer prodígios e mudar a história daquele povo. E então mandaram Pedro e João, e eles chegando lá vendo os discípulos e que a graça de Deus era abundante em Samaria,
colocando os discípulos, impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo, e a igreja cresceu e se fortaleceu naquele lugar. O lugar de nada, jogado ao ermo. Um casamento que não tinha muito o que ser, agora passou a ser um casamento só. A aliança do Velho Testamento é de casamento que pode romper-se. A aliança do Novo Testamento não é de casamento. A aliança de Jesus no Novo Testamento é de batismo, é de unidade, é de interação, é de um corpo só. Você faz parte de qual aliança? A velha, seguindo um Senhor que não pode salvar e curar você? Ou você pode ouvir o Senhor que se faz seu marido, seu Senhor, e pode salvar, assim como os samaritanos viram. Verdadeiramente, este é o Salvador do mundo. Agora cremos verdadeiramente no que vimos. Você já bebeu da água da vida? Deus pode abrir o seu coração e pode nesta noite derramar da água da vida sobre a sua vida.